Sabe, começar do zero na vida social não é só uma questão de trocar a agenda ou arrumar novos amigos. É algo bem mais profundo. É quase como um projeto de engenharia interna. Então, a gente vai mergulhar fundo nesta análise para entender como é que se constrói uma verdadeira arquitetura para a paz social. E a ideia central, o que guia toda essa construção, está bem aqui. A fonte deixa muito claro: não se trata de uma simples reforma, de uma pintura nova. É uma mudança fundamental na própria estrutura do ser. Ok, vamos lá. A primeira fase é a fundação de tudo, o reset mental. Porque a paz, como a gente vai ver, é um projeto que sempre começa de dentro para fora. Então, qual que é a primeira ação de quem está projetando essa nova vida? Antes mesmo de sair por aí procurando por conexões mais pacíficas, é preciso cultivar uma frequência interna que simplesmente não ressoe mais com o caos. E isso começa com uma definição muito clara do que é inaceitável. E aqui tem alguns exemplos bem concretos do que pode entrar nessa lista de não negociáveis. Sabe, fofocas, aqueles dramas que não levam a lugar nenhum, competições de ego, é quase uma declaração de independência, uma decisão consciente do que não vai fazer parte da nova estrutura. Agora, um ponto fundamental aqui é este, o tal do valor do silêncio. Ele é a base para essa autonomia. O que isso quer dizer? Significa aprender a ficar confortável na própria companhia. Porque, pensa bem, quem não teme a solidão raramente vai aceitar migalhas sociais por pura carência ou por medo de ficar só. Beleza. Com a fundação interna pronta, a gente passa para a segunda fase, a curadoria de ambientes. É aqui que a construção da nova estrutura social começa para valer, no mundo externo. E esse processo, o do arquiteto social, se divide em 3 passos bem claros. Primeiro, a escolha cuidadosa de onde se passa o tempo. Segundo, uma lei de filtragem e tem que ser muito seletiva para as novas conexões. E terceiro, o uso da comunicação como se fosse um verdadeiro escudo de proteção. E onde encontrar essas conexões? Nesses ambientes, os chamados ecossistemas de baixa entropia. Pense em bibliotecas, cursos, grupos de meditação ou atividades com um propósito claro, como um voluntariado. Nesses lugares, as interações tendem a ser mais construtivas, sabe? E bem menos propensas a dramas. E para ajudar na filtragem seletiva, tem uma ferramenta de diagnóstico que é super simples, mas muito poderosa: o teste de energia. Depois de interagir com alguém, a pergunta é direta: essa conexão renovou ou drenou energia? A resposta já indica se vale a pena ou não investir nela. Certo, com a estrutura sendo construída, como é que a gente protege ela? Vamos entrar agora na blindagem contra a toxicidade, com foco total em como proteger a essência pessoal de ataques externos. Existem 4 táticas de defesa centrais para proteger o brilho pessoal, e cada uma é uma ferramenta e tanto. Desenvolver uma certa impermeabilidade mental, aprender a sintonizar na frequência certa e não no ruído, aplicar a famosa técnica da pedra cinzenta e, por fim, a transmutação do veneno em algo útil. E o que é genial aqui é a mentalidade do observador clínico. A fonte nos diz: em vez de ter uma reação emocional, a proposta é observar a maldade como se fosse um fenômeno de laboratório. Quando se analisa, a energia tóxica simplesmente não é absorvida. E isso ilustra perfeitamente a técnica da pedra cinzenta. É uma tática de defesa passiva. Diante de pessoas que, se alimentam de reações, a estratégia é se tornar a coisa mais monótona e sem graça do mundo. Sem reação, elas perdem o combustível e acabam se afastando. Ok, vamos avançar para a manutenção de longo prazo disso tudo. O protocolo de manutenção apresenta 10 estratégias avançadas de blindagem para fortalecer essa fortaleza social que foi recém-construída. As 5 primeiras são fascinantes. Primeiro, o princípio do vácuo mental, que é a arte de deixar a negatividade passar sem fincar a raiz. Depois, o mimetismo estratégico, para passar despercebido em ambientes mais hostis. Tem também as âncoras de realidade, que são lembretes físicos da própria missão. Em seguida, o protocolo da não explicação, para economizar uma energia que é valiosíssima. E, por fim, a alquimia da rotina, que transforma atos do dia a dia em rituais de purificação. Vamos para as próximas para ver como isso se aprofunda. Existe o distanciamento quântico, que é a habilidade de criar um refúgio mental instantâneo. A lei da ressonância, usando o próprio conhecimento como um escudo. O observador desapegado, que a gente já mencionou. Cronogramas de microisolamento para recarregar as energias. E, finalmente, o horizonte de eventos, que significa ter um plano de saída claro e definitivo para situações insustentáveis. E agora a gente chega na consolidação de tudo isso, a fórmula final.
Um verdadeiro manifesto da preservação do brilho, que resume os princípios para manter a energia e a paz interior. Os dois primeiros pilares desse manifesto são, primeiro, a destilação do círculo social, ou seja, priorizar a pureza em vez da quantidade, e segundo, a geometria dos limites, usando barreiras firmes como se fossem as paredes que garantem a paz, cortando o oxigênio do conflito. E os dois pilares finais são o santuário interno, que é basicamente manter projetos e ideias como um território sagrado, e a lei da transmutação, que nos ensina a enxergar a convivência difícil não como um problema, mas como um campo de treinamento para o autodomínio. Então, o ponto crucial é este. Não se trata de apagar o passado, de jeito nenhum. Trata-se de assumir a curadoria, uma curadoria ativa e consciente do presente. É uma mudança de postura, de ser reativo para se tornar o arquiteto da própria vida. E o princípio fundamental que rege todo esse processo é que uma mudança interna provoca, inevitavelmente, uma mudança externa. Quando se muda a forma como se vibra, o mundo ao redor é forçado a se ajustar, ou, por pura incompatibilidade de frequência, a se afastar. E esta análise toda nos deixa com uma reflexão final. Nessa nossa arquitetura pessoal, o que será que causa o maior vazamento de energia? A falta de filtros para o que entra ou o excesso de reação àquilo que já conseguiu entrar? Fica aí a pergunta.